Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, graça e paz. Acolhamos a palavra santa de Deus, que nos é dirigida pelo nosso Senhor e Salvador. Ele nos fala. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus começou a censurar as cidades onde fora realizada a maior parte dos seus milagres, porque não se tinham convertido. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se os milagres que se realizaram no meio de vós tivessem sido feitos em Tiro e Sidônia, há muito tempo elas teriam feito penitência, vestidos-se de cilício e cobrindo-se de cinza. Pois bem, eu vos digo, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia serão tratados com menos dureza do que vós. E tu, Cafarnaum, acaso serás erguida até o céu? Não, serás jogada no inferno, porque se os milagres que foram realizados no meio de ti tivessem sido feitos em Sodoma, ela existiria até hoje. Eu, porém, vos digo, no dia do juízo, Sodoma será tratada com menos dureza do que vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, no domingo Jesus nos falava que a semente foi lançada e caiu em terrenos diferentes e que a acolhida dessa semente e também o desenvolvimento dela foi diferente a partir do terreno na qual ela caiu, ou melhor dizendo, a partir do acolhimento que a semente teve em cada um do terreno, dependeu o seu crescimento, o seu desenvolvimento, a sua floração e o seu dar frutos. É interessante a gente lembrar sempre que a semente é boa, porque é a palavra, é a graça de Deus que vem a nós. E ela tem em si, como nos lembrava o profeta Isaías na primeira leitura do domingo, ela tem em si a possibilidade de germinar e ela não volta sem produzir o fruto que deve produzir. Porém, a qualidade deste fruto, a grandeza, o desenvolvimento, a continuidade do desenvolvimento desse fruto vai depender do coração de cada um, do terreno que cada um é para acolher essa palavra de salvação e para deixá-la produzir os frutos que ela deseja. Isso é muito interessante. E a leitura ela vai se desdobrando, né? O Evangelho vai se desdobrando na vida da gente durante toda a semana, nos convidando a sermos esse terreno bom que acolhe a palavra de Deus, que deixa ela modelar a nossa vida, que deixa ela entrar em nossa existência e fazer aquilo que é o seu objetivo, que é justamente transformar o nosso coração, fazê-lo cada vez mais um coração bom, um coração que se abra à vontade de Deus, por isso um coração que conduz o ser humano à felicidade. E aí hoje Jesus vem falar para nós acerca mesmo dessa palavra que pode tocar algumas pessoas e não outras, e que a abertura a essa palavra ela precisa ser feita por nós, sobretudo porque nós experimentamos esta palavra de uma forma muito mais concreta do que o povo do Primeiro Testamento. E tantos no Primeiro Testamento se abriram à vontade de Deus. E nós que temos as primícias da revelação e a plenitude da revelação, que é justamente Jesus Cristo, deveríamos estar mais abertos para a ação dessa palavra em nós, sobretudo deixando que ela nos conduza e incentivados, motivados por ela, transformando os nossos corações, as nossas vidas, convertendo de verdade a nossa existência ao amor, buscando melhorar de verdade a nossa existência.
Aí Jesus faz uma crítica ao povo das cidades onde ele está passando, que viram tantos milagres, tantos sinais dele e que viram o grande sinal que é ele, porque a presença de Jesus é o milagre mais importante, é o sinal mais eficaz que pode haver. Porém, para que a sua eficácia aconteça, é preciso que haja abertura dos corações. Quando isso não acontece, Deus não viola ninguém, ele respeita a liberdade, então a graça não é experimentada como ela devia, né? Então a graça vem a nós com toda a sua grandiosidade, mas ela pode não ser experimentada e nós podemos ficar órfãos, né, da sua ação, porque ela não encontrou em nós a acolhida. E aí nós somos chamados a pensar também que esta advertência que Jesus faz no seu tempo ao povo daquela cidade, dizendo: olha, se tivesse acontecido tudo que está acontecendo em Sodoma e Gomorra, certamente eles teriam se convertido, não teria sido destruído. Quer dizer, nós temos uma graça grandiosa, que é a presença do próprio Jesus. Então nós precisamos nos sentir de verdade impulsionados a acolher esta graça, acolher essa presença e fazer com que a nossa vida seja cada vez mais de acordo com aquele que vem a nós, com esta graça que vem a nós, com a presença de Jesus no nosso meio. Temos um impulso grandioso para sermos pessoas melhores, porque o próprio Deus caminha com a gente, vive conosco. Então ele não só nos ensina como é que a gente deve seguir, mas ele caminha com a gente para ensinar e conduzir-nos nesse caminho que ele nos ensina. E ainda nos alimenta com o seu corpo, com o seu sangue, para que tenhamos força para vivenciar aquilo que ele nos pede, nos ensina, que é bom para nós, que nós devemos acolher em primeiro lugar, porque faz bem para nós, né? Então, ele está aqui e ele nos pede que nós abramos o coração. Então, a nossa abertura de coração é motivada por tantas coisas, mas ele sempre respeita a nossa liberdade. Que de nós o Senhor não diga, ai de vós, né? Mas que ele diga, benditos, porque vocês acolheram a vontade de Deus e transformaram suas vidas segundo os ensinamentos do próprio Deus, colocaram as suas vidas à luz da minha instrução, da minha palavra e caminharam segundo o meu ensinamento. Que o Senhor nos ensine cada vez mais a trilhar o seu caminho e que nós abramos cada vez mais o coração para caminhar nesses trilhos que o Senhor nos propõe, que Ele nos indica como caminho de vida, e que de nós se diga, benditos, porque ouvistes a palavra que eu vos propus e caminhastes no caminho que eu ensinei e que sou eu mesmo. Que a graça de Deus nos conduza para esta bênção e que desça sobre nós a bênção generosa do Deus bom e misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, fica com Deus. Deus ilumine cada vez mais a sua existência.